Bem-vindos ao The Debate. Hoje, o nosso foco é uma das transformações políticas, eu diria, mais significativas do nosso tempo. É a mudança global na forma como a gente lida com a maconha. Estamos saindo de umas décadas de uma proibição quase absoluta, né? Aquela marcada pela guerra às drogas, para um cenário bem mais complexo de descriminalização e regulação. E isso nos coloca diante de uma questão central, que a gente extraiu do material que analisamos. A descriminalização do porte de maconha para uso pessoal é, de fato, a resposta racional e eficaz para os danos sociais gigantescos do proibicionismo? Ou, pelo contrário, essa abordagem subestima perigosamente os riscos para a saúde, especialmente agora que a potência dos produtos de cannabis, disparou? Exato. E hoje eu vou defender que a descriminalização, quando encarada como uma política de saúde pública, é sim um avanço necessário e mais humano. E eu vou argumentar que o pêndulo está indo longe demais, que a descriminalização, na prática, ignora os riscos cada vez mais evidentes que a maconha moderna representa. Os danos ao cérebro em desenvolvimento, à saúde mental, ao sistema cardiovascular. Eles são comprovados cientificamente e estão sendo amplificados por essas altíssimas concentrações de THC que dominam o mercado hoje. Certo, vamos começar por um ponto que eu acho fundamental. A descriminalização não é, e eu preciso frisar isso, nunca foi um convite ao uso de drogas. É uma resposta pragmática a um fracasso monumental. A guerra às drogas foi uma catástrofe em câmera lenta. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, a população carcerária explodiu em mais de 500% desde os anos 70, em grande parte por crimes não violentos ligados a drogas. E o resultado? Nenhum, né? Exato. Nem o consumo diminuiu, nem as mortes por overdose foram evitadas. O que o modelo proibicionista fez foi criar um sistema de encarceramento em massa que pune de forma, assim, completamente desproporcional os mais pobres e as minorias. A lógica da descriminalização é simples: tratar o uso problemático de substâncias como o que ele é, uma questão de saúde. Não um caso de polícia. Os recursos que a gente gasta hoje prendendo usuários poderiam ser muito, muito mais bem investidos em tratamento, prevenção e reintegração social. Olha, eu entendo a crítica ao modelo anterior, que de fato tem falhas gravíssimas. Mas a minha preocupação é que, na pressa de corrigir um erro, a gente esteja cometendo outro, talvez ainda mais sério. O debate público parece ignorar uma verdade um tanto inconveniente. A maconha que está sendo discutida hoje, ela não é a mesma dos anos 70 ou 80. A concentração de THC, que é o principal componente psicoativo, triplicou nos últimos 25 anos. A gente não está mais falando de uma planta com efeitos leves. Estamos falando de produtos de alta engenharia, com uma potência que tem consequências diretas e mensuráveis. As visitas a pronto-socorros por psicoses induzidas por cannabis ou crises de ansiedade severas estão aumentando. E aquele mito de que a maconha não vicia, ele já foi derrubado pela ciência. Cerca de 1 em cada 10 usuários desenvolve o transtorno do uso de cannabis. Se o uso começa na adolescência, esse número salta para 1 em cada 6. Ignorar esses fatos biológicos em nome de uma reforma política me parece uma aposta muito arriscada. Você levanta pontos importantes sobre a saúde e nenhum defensor sério da descriminalização diria que a maconha é inofensiva. Mas a questão central é: qual política lida melhor com esses riscos? A que joga o problema para a ilegalidade, sem controle nenhum, ou a que o traz para a esfera da saúde pública? Vejamos o exemplo de Portugal. Em 2001, eles enfrentavam uma crise devastadora de heroína e HIV. Em vez de dobrar a aposta na repressão, eles descriminalizaram o porte de todas as drogas para uso pessoal. E o que aconteceu? As mortes por overdose despencaram, a transmissão de HIV entre usuários foi controlada e, o que é crucial, mais pessoas buscaram tratamento. O sucesso do modelo português se deve às comissões para dissuasão da toxicodependência. É importante entender o que elas são. Elas não são tribunais, sabe? Quando alguém é flagrado com uma pequena quantidade de droga, em vez de ir para um juiz, vai conversar com uma equipe de médicos, psicólogos, assistentes sociais, que avaliam se há um problema e oferecem ajuda. A lógica é de saúde, não de punição. Lamento, mas eu simplesmente não compro essa comparação direta. O caso de Portugal é frequentemente idealizado.
Primeiro, o sucesso inicial ocorreu num contexto muito específico, uma crise de heroína nos anos 90. O desafio de hoje, com opioides sintéticos como o fentanil e a onipresença de maconha de alta potência, é completamente diferente. Segundo, até Portugal vem enfrentando problemas recentes com o aumento do uso em público justamente porque o financiamento para essas redes de saúde foi cortado. Mas o verdadeiro alerta vem dos Estados Unidos. Veja o que aconteceu no Oregon. Eles aprovaram a descriminalização em 2021 com a promessa de investir a economia do sistema prisional em tratamento. O resultado foi um desastre. As mortes por overdose aumentaram quase 50%, as ruas de cidades como Portland foram tomadas pelo uso aberto de drogas pesadas e o sistema de tratamento prometido, ele nunca se materializou na escala necessária. Tanto que, em 2024, eles tiveram que voltar atrás e recriminalizar a posse. Eu vejo por que você pensa assim, mas eu interpreto o caso do Oregon de uma forma completamente diferente. Para mim, o Oregon não prova que a descriminalização falha, prova que a descriminalização feita pela metade é fadada ao fracasso. Eles fizeram a primeira parte, que foi parar de prender as pessoas, mas falharam miseravelmente na segunda e mais importante parte, construir a infraestrutura de saúde para substituir a infraestrutura penal. Mas aí é que está o ponto. E some-se a isso o fato de que eles fizeram isso no meio da pior crise de drogas da história americana, a epidemia de fentanil. E isso é crucial porque o fentanil é um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína. É um monstro de saúde pública que Portugal nunca enfrentou. Portanto, a lição do Oregon não é que devamos manter a proibição, mas que a transição para um modelo de saúde exige um compromisso político e financeiro massivo e imediato. Não se pode demolir um sistema, por pior que ele seja, sem ter o outro pronto para funcionar. Mas aí está o ponto central da minha desconfiança. Essa infraestrutura de saúde robusta parece ser sempre uma promessa futura, enquanto os danos da descriminalização são imediatos. A experiência do Oregon mostra que, na prática, o que acontece é a normalização do uso de drogas sem um mecanismo eficaz para levar as pessoas ao tratamento. No modelo português, as comissões ainda representam uma forma de coerção estatal branda, digamos. No modelo americano de liberdade individual, essa coerção é muito mais difícil de aplicar. O resultado é que você remove a única ferramenta que o Estado tinha para intervir, a lei penal, e não a substitui por nada eficaz. O otimismo de que as pessoas buscarão tratamento voluntariamente em massa simplesmente não se confirmou na realidade americana, que é culturalmente muito diferente da europeia. Ok, entendo o seu ponto sobre a infraestrutura em Oregon, mas essa infraestrutura de saúde é especialmente crítica quando falamos do grupo que mais preocupa todos, que são os jovens. Você argumenta que os riscos para eles são altos demais, mas os dados europeus parecem contradizer a ideia de que a descriminalização, por si só, aumenta o consumo nessa faixa etária. O relatório SPED, que monitora estudantes de 15 a 16 anos em toda a Europa, mostrou em 2024 que a prevalência do uso de maconha está no nível mais baixo desde 95. E isso aconteceu justamente num período em que vários países adotaram políticas mais liberais. Isso sugere que o status legal da droga é menos importante do que fatores como educação, campanhas de saúde pública, mudanças culturais. Tratar o assunto abertamente, nas escolas e em casa, parece ser mais eficaz do que o tabu da proibição, que muitas vezes só aumenta o tal apelo do proibido, né? Veja bem, a vulnerabilidade do cérebro adolescente não é negociável. E esses dados de prevalência geral podem ser perigosamente enganosos. A ciência aqui ela é inequívoca. O cérebro humano continua a se desenvolver até os 25 anos, e o córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento, controle de impulsos, tomada de decisão, é a última a amadurecer. O uso de maconha de alta potência nessa fase interfere diretamente nesse processo. Estudos de longo prazo mostram um declínio médio de até 8 pontos de QI em usuários crônicos que começaram na adolescência, e essa perda cognitiva não é recuperada, mesmo que parem de usar na vida adulta. O que mais me tira o sono é isso. A gente está falando de um dano permanente na arquitetura cerebral de uma pessoa.
Então, mesmo que o número total de jovens usuários não exploda, o que vemos é o surgimento de um subgrupo com uso problemático e de alto risco. São justamente esses jovens, talvez os mais vulneráveis, que são atraídos pelos produtos mais potentes e que sofrerão as piores consequências. A percepção de que a maconha é segura está crescendo, enquanto a potência da droga e as evidências de seus danos também crescem. É uma tempestade perfeita. Ninguém está negando a ciência. A questão não é se a maconha faz mal a um cérebro em desenvolvimento, é claro que faz, assim como o álcool. A questão é qual política pública protege melhor os jovens na prática. A política que os trata como criminosos por experimentarem algo, jogando-os no sistema de justiça juvenil, criando um registro criminal que pode arruinar seu futuro? Ou a política que permite um diálogo honesto sobre os riscos, que oferece acesso a tratamento sem estigma e que foca os recursos em prevenção real? A proibição não impediu que os jovens tivessem acesso à maconha. Pelo contrário, entregou esse mercado a traficantes que não pedem identidade e não têm absolutamente nenhum interesse na saúde de seus clientes. Um mercado regulado ou um sistema de saúde focado em redução de danos tem ferramentas muito melhores para proteger os adolescentes do que a simples e ineficaz ameaça da polícia. Essa lógica me parece falha. Você assume que a única alternativa à criminalização é um mercado livre ou um sistema permissivo. Mas a normalização cultural que vem com a descriminalização tem um custo. Ela diminui a percepção de risco. Quando os jovens veem a maconha sendo vendida em lojas ou quando a posse deixa de ser crime, a mensagem implícita é que aquilo não é tão perigoso. E essa mensagem está em conflito direto com o que a neurociência e a psiquiatria nos dizem. E isso nos leva a outra dimensão que não pode ser ignorada: a justiça social versus a segurança de toda a comunidade. De controle social e opressão racial. No Brasil, a situação antes da recente decisão do Supremo Tribunal Federal era gritante. A lei não diferenciava claramente o usuário de traficante, deixando essa decisão nas mãos do policial na rua. E o que os dados mostravam? Um jovem negro morador da periferia, pego com 10 gramas de maconha, tinha uma probabilidade imensamente maior de ser autuado como traficante do que um jovem branco de classe alta, pego com a mesma quantidade ou até mais. A lei era a mesma, mas a cor da pele e o CEP determinavam a sua aplicação. Então a polícia para 2 jovens. Mesma cidade, mesma idade, mesma quantidade de maconha. Um é branco e mora num bairro nobre. O outro é negro e da periferia. Um vai para casa, o outro vai para a cadeia. É isso que a guerra às drogas significa na prática no Brasil. Estabelecer um critério objetivo, como os 40 gramas, não é sobre liberar as drogas, é sobre reduzir a arbitrariedade de um sistema que se provou profundamente racista. Esse é um argumento poderoso. E eu concordo que o nosso sistema de justiça criminal é falho e discriminatório. A seletividade penal é um problema real e precisa ser combatida. Mas ao tentar resolver esse problema, não podemos criar outros que afetam a segurança de todos. A busca por justiça social não pode ignorar os efeitos colaterais que impactam toda a sociedade. O uso de maconha prejudica a coordenação motora e o tempo de reação. Isso não é uma opinião, é um fato. E o resultado é um aumento significativo no risco de acidentes de trânsito. Em estados americanos que legalizaram, houve um aumento mensurável nos acidentes fatais envolvendo motoristas sob efeito de cannabis. Temos também o aumento de intoxicações acidentais em crianças que consomem produtos comestíveis que parecem doces. E, em nível macro, o uso crônico está associado a piores resultados de vida: menor renda, maior desemprego, menor satisfação com a vida. Esses são custos sociais e de segurança que todos nós pagamos. Uma política pública responsável precisa colocar tudo isso na balança e não focar apenas na ótica do direito individual ou da correção de uma injustiça, por mais importante que ela seja. O balanço de meio século de guerra às drogas é um fracasso retumbante, com custos sociais, humanos e financeiros que são insustentáveis. Continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, não é uma estratégia, é teimosia.
Modelos como o de Portugal, apesar de seus desafios, provam que uma abordagem focada em saúde, direitos humanos e redução de danos é pragmaticamente superior. A criminalização do usuário é uma política cara, ineficaz e que alimenta um ciclo de violência e discriminação. Os riscos que você aponta são reais, mas eles não invalidam o modelo da descriminalização. Pelo contrário, eles reforçam a urgência de construirmos redes de saúde pública fortes e bem financiadas, capazes de lidar com esses problemas de frente. E a minha posição é que a discussão sobre a descriminalização não pode ser feita com ingenuidade ou baseada na realidade de 30 anos atrás. Hoje estamos lidando com produtos de cannabis com uma potência sem precedentes, cujos danos ao cérebro, à saúde mental e ao sistema cardiovascular são cientificamente robustos e inegáveis. A reforma do sistema de justiça é sim necessária, mas não podemos trocar um problema de segurança e justiça por uma crise de saúde pública em larga escala. Uma política que se diz baseada em evidências precisa ser honesta sobre todas as evidências, inclusive as que mostram os riscos graves. E a principal evidência é que precisamos proteger as populações mais vulneráveis, especialmente os jovens, cuja trajetória de vida pode ser permanentemente alterada por uma decisão política mal calculada. A complexidade do tema, como a gente viu, é enorme. A falha do modelo proibicionista é inquestionável. No entanto, o caminho a seguir exige um equilíbrio extremamente delicado entre a necessidade de corrigir injustiças históricas e o dever de mitigar riscos de saúde pública que são muito bem estabelecidos. Exatamente. A análise do material deixa claro que não existem soluções fáceis ou universais. O sucesso ou o fracasso de qualquer política, seja em Portugal, no Oregon ou no Brasil, depende da sua implementação, do seu financiamento e, acima de tudo, da sua capacidade de se adaptar à realidade local e aos desafios de cada tempo. Esta discussão, com certeza, está muito longe de terminar.